mental com certeza vai estar ajudando nessa fase. Então, vamos lá. O primeiro... Então, por que esses dois são tão importantes e por que uma alimentação balanceada desses elementos ajuda na composição da vida? Porque na biologia vocês vão ver que não é 880, as coisas precisam de um equilíbrio, precisa você... Tudo em excesso pode fazer mal para o indivíduo. Então, assim, comer carboidrato e comer gordura em quantidades do consumo de cada indivíduo vai estar aí melhorando, fazendo parte da saúde de cada um. Então, essa aula a gente fala sobre comida, né, porque a gente vai ingerir esses carboidratos e esses lipídios através da alimentação, então a alimentação balanceada, ela é um assunto, né, em alta, o pessoal está aí procurando ser fitness, né, ter um desempenho, né, na malhação, então a gente vai abordar. E aí vocês estão vendo aqui duas formas de cortar o carboidrato, e não é bem assim que funciona, né? E cortar o carboidrato é bem gostoso aquele de cima, né? Nada como comer uma pizza. Então, a gente vai estar vendo, então, começando a ver carboidratos. Então, nós temos os nossos carboidratos, que são conhecidos também como os hidratos de carbono, como glicídios ou açúcares. E a gente vai ver por que açúcares, né? Talvez esse nome esteja, assim, pô, açúcar, carboidrato, mas açúcar não é aquilo que a gente usa no saleiro, e a gente vai falar de carboidrato, que é uma macromolécula. Então, a gente vai estar vendo isso devagarzinho. Então, as moléculas biológicas mais abundantes e são constituídas por três elementos principais, né? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, dependendo do número de carbonos, dependendo do número de hidrogênios e dependendo do número de oxigênios, vai estar estruturado essa molécula montada de inúmeras formas. Essas inúmeras formas, elas podem ser usadas para energia, para estrutura. Esses carboidratos, eles podem estar presentes no DNA, no RNA e podem estar envolvidos em sinalização. Essa palavra sinalização, a gente vai abordar ela muitas vezes em vários temas durante o nosso curso, e a sinalização, ela é como as células se comunicam com as outras e como as partes do nosso corpo se comunicam com as outras partes, né? Então, assim, sinalização é uma coisa muito importante e os carboidratos estão fazendo esse papel também. Então, são moléculas bastante diferentes, então, pode ter diversos tamanhos, tem uma variedade de composição e estrutura muito diferente, elas podem se arranjar de várias formas diferentes de acordo com as suas cadeias laterais, que a gente vai ver o que são cadeias laterais também. Então, fazendo com que desempenhem todas essas diversidades de atividades que eu listei ali, de energia, estrutura, DNA, RNA e sinalização. Então, vocês conseguem ver aqui o mouse, depois ele vai se transformar em caneta, aqui o pontinho vermelho. Então, a gente vai começar classificando esses carboidratos, né? Então, só um segundo. Então, o seguinte,
A classificação dos carboidratos ela vai estar de acordo com o tamanho dessas moléculas. Então, nós vamos classificar de acordo com o tamanho. Então, os menores vão ser conhecidos como monossacarídeos. Então, tipo, o nome já ajuda a gente a entender que eles são eles são pequenos. Então, a fórmula geral do tá? Esse N é justamente o número de carbonos dessa molécula. Então, dependendo do número de carbonos que esse monossacarídeo vai ter na sua cadeia, aí ele vai receber nomes diferentes. Então, nós vamos ter, se a gente tiver uma molécula com 3 carbonos, 1, 2, 3, nós vamos ter as trioses. Então, não fica muito difícil porque o nome já ajuda. Nós temos 3 carbonos e é uma triose. Então, a gente tem ali 2 exemplos que são os gliceraldeído e o dihidroxicetona. Se a gente tiver 4 carbonos, nós vamos ter tetroses. Então, a gente tem aqui 2 exemplos de tetroses. Eritrose e eu acho que eu repeti a molécula, mas tudo bem. Temos aqui um exemplo de tetrose, 4 carbonos, ok? Então, mas podemos ter mais? Podemos ter mais. Nós vamos ter, se nós tivermos 5 carbonos no monossacarídeo, nós vamos ter as pentoses. E aí, lembra lá daquele slide que eu falei que o DNA e o RNA, eles poderiam ter carboidratos. E está aí os 2 carboidratos que vão fazer parte do nosso DNA, do nosso código genético, e as pentoses, elas estão lá. Então, a ribose, ela é o açúcar presente no RNA. E a desoxirribose vai ser o açúcar presente no DNA. Porque as hexoses, elas são muito importantes, muito abundantes e basicamente fazem parte da nossa alimentação cotidiana. Então, nós podemos ter a glicose, todo mundo conhece a glicose, todo mundo sabe o que é a glicose, todo mundo sabe o que é a glicose. Se alguém não souber o que é a glicose, pode perguntar e pode ficar à vontade para mandar dúvidas. Deixa eu ver aqui onde eu botei a janelinha do chat para eu conseguir. É aqui, ó. Vou responder aqui o nosso camarada. Vamos responder aqui. Então, beleza. Vamos lá. Glicose, frutose, que é o açúcar presente nas frutas. Então, a frutose, vocês com certeza já ouviram falar que é um açúcar bom, um açúcar que faz bem. Então, a gente tem também dentro dessas hexoses. E temos a galactose. A galactose também vai ser uma hexose, onde a gente vai ter a galactose. A gente vai ter a galactose no leite. Então, o nome já ajuda pra caramba. Então, nós temos aqui as 3 cadeias, né, de cada uma. A glicose. Nós temos a frutose. E nós temos a galactose. Então, vamos lá.
Prestem atenção numa coisa. Nós temos hexoses, que tem 6 carbonos, e cada um dessas moléculas são monossacarídeos. Monossacarídeos. Então, assim, nossa, então o açúcar do leite vai estar cheio de galactose. Sim, vai estar cheio de galactose. Mas essa galactose, ela vai estar ligada numa outra molécula. Então, vamos ver aqui. Nós temos os açúcares simples, que foi todos esses que eu falei para vocês. O microfone tá bom? Vocês estão conseguindo me... com um pouco de eco? Tá. Para mim também está com eco. Tá, vamos ver se eu consigo resolver esse eco. Abrindo a janela. É que eu fechei o quarto aqui. Vou parar 2 segundos. Peraí, vamos ver se eu consigo resolver o problema do eco. Tá. Não sei se eu vou... Então, tá com eco, tá bem ruim. Mas vamos seguir e vamos ver depois como é que fica essa gravação. Tá? Eu andei fazendo os testes e depois o áudio da gravação ficava bom. Mas é a nossa primeira vez. É a minha, no caso, primeira vez que eu faço essa... eu já sei o que é. Vamos ver se melhora o eco. Vou abaixar um pouquinho aqui. Tá. Olha, mó galera na sala. Vamos lá. Então, deixa eu ver se o eco continua. Peraí. Alô? Diminui um pouquinho. Então, vamos seguir, então. Depois a gente vai melhorar essas experiências aí. É a primeira vez que eu faço videoaula assim também. É o coronavírus aí botando a gente para enfrentar novos desafios, não é mesmo? Então, todas essas moléculas que eu falei são os monossacarídeos e eles se unem e formam os polissacarídeos. Melhorou? Tá, show. Vou tentar deixar o microfone um pouquinho mais longe também, para ver se dá uma ajudada. Né? Tava bem perto, tava pendurado aqui. Então, a gente vai construir coisas mais complexas juntando esses blocos que são os monossacarídeos que eu falei. Show, beleza. Então vamos lá. Que são os carboidratos, classificados como polímeros naturais. Então lembra que eu falei para a gente construir o nosso mapa mental? Quem não estava no começo, eu sugeri que a gente pegasse uma folha e fosse anotando os principais tópicos para a gente construir um mapa mental, para lá na frente, quando a gente for fazer prova, a gente conseguir estudar com mais facilidade. Então, a primeira anotação que a gente pode começar a fazer é que a gente tem carboidratos. Carboidratos que são açúcares. Então, vamos lá. Carboidratos são açúcares. E eles podem ser classificados como monossacarídeos. Monossacarídeos. E esses monossacarídeos vão ser os tijolinhos, vão ser moléculas. Eu vou falar nas duas linguagens sempre, para a gente poder, quando ler, reconhecer a palavra. Então, são os tijolinhos, são as moléculas que vão se unir e formar os polissacarídeos. Polissacarídeos. Então, polissacarídeos são polímeros, né? Polissacarídeos são polímeros. Então, vocês vão ver mais lá na verdade, vocês já tiveram proteína. E aminoácidos, que são os bloquinhos da proteína, formam polímeros também, só que de proteínas. Vão lá ter as secundárias, terciárias e quaternárias numa outra história, mas aqui a gente também tem polímero natural. Então, são moléculas gigantes. Então, por isso que a gente chama, geralmente quando você abre o caderno para estudar, você vai ver que a gente chama
toda essa galera que compõe a célula de macromoléculas, né? Porque elas são complexas e elas vão estar lá formando tudo. Então, vamos seguir então. Então aqui eu tenho um exemplo, né? O polímero grandão com vários monômeros. Ah, o slide agora não quer ir. Não sei, tá brigando comigo. Vamos ver se ele vai aqui. Pronto, ele me obedeceu. Então, quando a gente tem a combinação desses vários monossacarídeos, a gente vai formar até 10 unidades, né? Até 10 monossacarídeos juntinhos, ligados. A gente vai ter os oligosacarídeos. E esses oligosacarídeos, a gente tem alguns muito famosos, né? Que são disacarídeos. Disacarídeos, o nome já diz, são dois. Disacarídeos vão ser a ligação de dois monossacarídeos. E eles vão formar aí um oligosacarídeo. Então, dentro da palavra oligosacarídeo, você vai ter várias moléculas até 10 unidades do monossacarídeo. Então, até 10 bloquinhos de monossacarídeo, a gente vai estar classificando como oligosacarídeos. Beleza? Então, se você tem só dois, a gente vai chamar de disacarídeo. Então, aqui a gente tem 3 famosos disacarídeos que estão presentes na nossa alimentação. A gente come direto, inclusive gosto muito. O açúcar, que está presente na cana-de-açúcar. A sacarose. A sacarose é a ligação da glicose com a frutose. Então, são 2 monossacarídeos. O leite, também gosto. No leite a gente vai ter, lembra que eu falei lá, a galactose, ela vai estar ligada em alguém. Então, a galactose ligada na glicose, a gente vai ter o açúcar que está presente no leite, que é a lactose. As coisas do leite são maravilhosas de lembrar, né? Porque tem esse nome lac, e então ajuda bastante. E a gente vai ter o malte. O malte, galera, é o que está presente nos cereais. Então, não sei aqui se alguém está acostumado a tomar coisas por malte, né? Coisas por malte são exatamente, é puro malte do cereal. Então, a gente tem glicose mais glicose. Então, glicose mais glicose é um monossacarídeo, né? Vai ser a junção de 2 monossacarídeos e vai formar a maltose, que vai estar aí fazendo parte do malte, que está nos cereais, nos vegetais. Então, a digestão dessa molécula, ela é dada pela alfa-amilase. Eu coloquei essa enzima, vocês já viram enzima, já sabem que elas fazem um monte de coisa. Então, eu botei aqui alfa-amilase, é uma enzima, é uma família, né? São muitas alfa-amilases. E a gente começa um processo de quebra com a petialina, que faz parte dessa alfa-amilase, na boca. A petialina está na nossa saliva e a gente já começa a quebra desses açúcares já na boca. No processo de mastigar, a gente já está fazendo quebra desses disacarídeos para a gente absorver os monossacarídeos. Então, vamos seguindo. Como esses caras vão se ligar? Como é que a gente vai ligar um monossacarídeo no outro? Deixa eu dar aqui, oi. Então, vamos lá. Como esses monossacarídeos eles vão se ligar?
é muito interessante como é que eles vão se ligar. Porque a ligação de 2 monossacarídeos vai gerar um produto que todo mundo conhece, que é a água. Então, a gente gera água em certas ligações e a gente vai ver isso direto em várias reações no nosso corpo. A gente usa a água e a gente gera água em várias reações do nosso metabolismo, que é quando a gente quebra, quando a gente junta, a gente está metabolizando. Então, eles se unem através de uma ligação covalente. Então, para quem não lembra, não se recorda, ligações covalentes são ligações fortes, ligações difíceis de ser quebradas, ligações que precisam de enzimas para a gente conseguir quebrar, porque precisam de muita energia. Então a gente vai chamar, ó, o nome dessa ligação vai ser oglicosídica. Então esse O aqui, ele está dizendo o quê? Simples. Esse H aqui vai se juntar com essa hidroxila aqui e vai vazar, vai virar água. E aí, esses dois caras aqui, esses dois monossacarídeos, vão fazer uma ligação de oxigênio. Então, eles estão ligados por um oxigênio. Então, é assim que 2 monossacarídeos conseguem se ligar. Pode repetir qual é o primeiro ponto do mapa conceitual? Sim, claro. Nós vamos ter. O meu mapa conceitual é bem engraçado, olha. Não dá para ver, a câmera não tem resolução para isso. Então, para quem está começando o mapa conceitual, vamos começar assim: carboidrato, traço açúcar, açúcares monossacarídeos, monossacarídeos constitui polissacarídeos. Polissacarídeos são polímeros. E aí, depois você pode fazer várias anotaçõezinhas em volta desses principais nomes dos detalhes que tem no slide, tá? Só me confirma que eu consegui falar a informação inteira. Então, a glicose e a galactose se uniram e formaram a lactose. Então, essas ligações de disacarídeos são ligações fortes e são ligações chamadas de oglicosídica. Então, vamos lá. Próximo passo, então a gente tem os polissacarídeos, que vão ser moléculas enormes, com muitos monossacarídeos ligados. Tipo, muitos monossacarídeos ligados. E são moléculas insolúveis em água. Então, a principal característica do polissacarídeo é que ele é insolúvel em água. Ele é tão grande e ele é tão denso e ele vai ter uma carga, e vocês vão ver em química com muito mais detalhe a questão da carga das moléculas. Essa carga na biologia, ela influencia como essas moléculas interagem com a água. E lá na aula de água, vocês viram que a água é um solvente universal. Então, ela tem polos e ela interage com a matéria que tem, né, as moléculas que são polares. Quando as moléculas são apolares, elas não têm polo, elas não se difundem na água, elas não conseguem se ligar na água e se dissolver naquele meio. Então, os polissacarídeos são moléculas enormes, insolúveis em água. É de grande importância isso, né? Eu botei aí e tinha que ter Vocês me desculpem os errinhos de português. Ali é com letra maiúscula. Então, é de grande importância para os seres vivos, pois eles dependem dessa função estrutural para armazenar a energia. Então, vamos lá. Pô, comi um monte. Comi vários açúcares. Tudo vai para o estômago. Lá no estômago, a gente tem um ácido. Esse ácido vai ajudar a digerir, né? Quando a gente fala em digestão, a gente vai estar tendo várias enzimas que trabalham na quebra. Então, a gente vai quebrar tudo em bloquinho para a gente conseguir absorver
isso nas nossas células que estão lá no revestimento, que mais lá na frente vamos ver com certeza com detalhes o processo de digestão. Mas aqui basta que a gente saiba que tudo que vai para o nosso estômago é quebrado para ser absorvido. Então, a gente vai ter moléculas muito grandes. E vamos armazenar energia e também vamos ter a coisa da estrutura. Então, principais polissacarídeos. Botei aqui 3 principais. A gente tem o amido, que sabe tudo bem. Temos aqui galera que está entrando agora, não tem problema chegar atrasado. A aula vai ficar gravada, eu vou estar compartilhando esse link com vocês, então vocês vão poder assistir a minha voz chata aí, ó, falando pra caramba, tá? Deixa eu só tomar um golinho de café aqui. Vocês vão poder me escutar inúmeras vezes durante a semana e poder voltar o vídeo para tirar dúvida. Vocês podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail. Eu coloquei algumas questões que estão lá para vocês marcarem. Se vocês não receberem nota, não achem estranho, é porque eu acho que eu não botei pontuação para as questões, mas são questões para a gente ver o quanto vocês estão conseguindo pegar. Então, tudo que está lá nas questões, em algum momento eu vou abordar na aula. Se por acaso eu não abordar alguma coisa e vocês veem que a questão falou alguma coisa que talvez eu tenha deixado de falar, ou então eu falei muito rápido, eu queria que vocês me perguntassem, me sinalizassem isso, porque a gente pode depois, no começo de outra aula, estar voltando rapidamente para tirar dúvida dessas questões, tá? A gente pode fazer um fórum também, bater papo no fórum sobre essas questões. Então, vamos lá, voltando. Principais polissacarídeos. Temos o amido, então muitas vezes, quem fez bolo aí já usou amido de milho. O amido de milho é um amido processado para ser naquele estado de pó, e ele é uma molécula, são muitas, né? Esse Nzinho aqui, quando eles colocam esse Nzinho aqui, é porque é um número, entendeu? Tipo assim, um grânulo de amido tem 55 mil monossacarídeos ligados. É um grânulo. Depois eu botei uma foto de um grânulo de amido de milho pra gente estar dando uma olhada. Eles são bonitinhos e eles são muito fáceis de ver também no microscópio óptico. Vai fazer parte da nossa prática. Eu não sei se já está disponível o calendário, mas a gente tem uma prática de microscopia em que eu vou, quando eu falo assim, o amido de milho dá para ver no microscópio, eu vou mostrar para vocês que a gente vai pegar um pedacinho de batata, vai macerar esse pedacinho de batata e a gente vai conseguir ver esses grânulos de amido, a reserva vegetal. Então a gente pode encontrar isso em raízes e caules. Se vocês escutarem latidos é porque eu tenho 3 cachorros, 2 pequenininhos e um pônei. É uma golden enorme. Mas, enfim, são os cachorros, tá? Então, a gente tem papel de reserva biológica, desculpa, reserva energética vegetal. Então, a gente vai consumir esse amido através da ingestão de vegetais. A celulose, ela não é um carboidrato, um polissacarídeo interessante para a nossa alimentação. Mas a gente usa a celulose para várias coisas. Então, é presente na parede dos vegetais e está ligado com a sustentação, tá? Eu vou sublinhar aqui, sustentação. Vamos lá preencher nosso mapa mental? A gente tem polímeros e a gente pode escrever ali no polissacarídeos outra seta e escrever assim, insolúvel em água. Insolúvel em água, tá? E a gente pode botar alguns exemplos. Bota aí o exemplo do amido e a gente pode falar do glicogênio agora. Então, glicogênio, não sei se vocês já ouviram falar, o glicogênio é a forma com que os animais estocam energia. Então, se o vegetal vai fazer grânulos de amido, nós vamos fazer grandes grânulos de glicogênio. E eu vou mostrar para vocês a foto
desses grânulos de glicogênio dentro de uma célula, né? Eu vou... depois, quando a gente lá na aula, com certeza vai ter uma célulazinha lá com grânulos de glicogênio. Eles são grandes, dá pra gente ver mais alto. Tá. E melhorou? Vou botar aqui em cima, peraí, o microfone. Pronto. Então a gente tem... Onde fica grande parte desse glicogênio, a gente estoca no tecido adiposo, mas a gente tem as duas principais fontes, né? A gente tem o fígado e o músculo, tá? E eles metabolicamente trabalham juntos, tá? Eles trabalham muito juntos. Não sei se vocês lembram de um estado chamado cãibra, né? Você tá lá correndo, tá, dá cãibra. A cãibra é um excesso de lactato, né? Oriundo de toda a atividade bioenergética que esse músculo está fazendo, né? De bioenergética. Tipo, vai ser ali a coisa da energia que é para você fazer a contração muscular, que vamos ver mais na frente com detalhes. Então, tipo, o músculo vai produzir lactato de subproduto dessa atividade toda. E esse lactato, ele vai através da corrente sanguínea lá para o fígado. E ele pode ser transformado de novo através de uma reação em glicose, para poder voltar. Então, assim, o nosso corpo, tudo se transforma, nada a gente joga fora. A gente tem vários modos e várias formas metabólicas de aproveitar subprodutos. Então, assim, sempre vocês vão ver que uma coisa foi jogada fora de uma reação química, ela vai ser usada em outra e vai servir para alguma coisa. Então, dificilmente a gente joga fora. E a gente vive aí estocando, né, carboidrato aqui do lado, e ali o nosso corpo tende a estocar. Sim, qualquer animal vai ter glicogênio nas suas células. As células animais, elas estocam na forma de glicogênio, e os vegetais na forma de amido, tá? Então, assim, tem até um trabalho, eu botei o link embaixo da foto, para quem já abriu o slide em PDF, vocês vão ver que embaixo da foto de grânulo vai ter um link. Esse link ele leva para um artigo científico. Nesse artigo científico tem várias fotos de vários vegetais e eles fazem um estudo da forma desses grânulos, né? Eles vão mudar de acordo com o vegetal, o tamanho, a dispersão, tem os gráficozinhos. Mas os animais vão sempre ter glicogênio, tá? E o glicogênio vocês vão ver mais lá na frente, quando vocês verem os sistemas, ele tem um papel muito importante, ele tem um papel muito importante em várias doenças, né, na diabetes, ele precisa de várias sinalizações celulares para poder ser quebrado, para poder sinalizar a catálise, o catabolismo do corpo, para ele poder ser quebrado. Então, vamos seguindo, eu acho que eu botei uma figura, olha ela aqui, o amido, que é a forma de armazenamento dos vegetais, a gente tem aqui todos esses granulozinhos bonitinhos, e aqui do lado vocês vão ver que tem um gráfico, tá? Eu vou explicar bem esse gráfico, é legal a gente aprender aprender a ler um gráfico, porque eu não sei se vocês já fizeram alguma vez o Enem ou alguma prova de vestibular já, às vezes caem gráficos e às vezes a questão não é difícil, a resposta está no gráfico, você só precisa interpretar esse gráfico. Então, vamos olhar para esse gráfico. Ai, meu olhinho aqui. Então, vamos olhar aqui para esse gráfico. A gente tem o eixo dele, a gente tem aqui porcentagem. Então, a gente tem 0, 5, 10, 15 e 20%. Né? Então, e aqui embaixo a gente tem 20, 40, 60, 80, até 100 aqui mais ou menos, diâmetro com tamanho de micrômetro. Vou fechar a porta aqui. Tamanho de micrômetro. Então, aqui vão ser 40 micrômetros. E a gente tem, aqui deve ser entre 20 e entre 40, a gente tem 2 picos, né? Então, eles veem que a população lá dos
grânulos do amido de batata, aqui, esse cara são os grânulos de amido de batata, tem mais ou menos entre 20 e 40 micrômetros. Então, estão aí esse link aqui, depois se vocês tiverem curiosidade, clica nesse link e vocês vão ver esse artigo, é bem legal, tem foto de grânulo de gengibre, tem vários vegetais, é bem bacana. Então, o amido é bem importante, mas a gente usa mesmo é o glicogênio. Então, o glicogênio, como eu falei aqui para vocês, ó, a gente vai estar fazendo uma fermentação lática, que vocês vão ver depois, tá? A fermentação lática é um processo metabólico que acontece no músculo quando a gente está em intensa atividade física, então gera lactato. Esse lactato, na corrente sanguínea, ele vai chegar lá no fígado. E através da gliconeogênese vai virar glicose. Essa glicose pode ser aproveitada de duas formas. Ou o fígado manda glicose para fora, para a corrente sanguínea, porque o nosso cérebro precisa de glicose, e outros órgãos também precisam de glicose. Ou essa glicose pode virar o glicogênio, tá? Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Eu falei em monossacarídeo, eu falei dos principais açúcares formados por dois monossacarídeos, que são os disacarídeos, e eu falei dos polissacarídeos, que são o agrupamento de vários monossacarídeos. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que o glicogênio, ele né, se eu consigo transformar o glicogênio em glicose, o que é o glicogênio? Um monte de bloco de glicose. Então a gente vai estocar essa glicose numa molécula maior, tá? Porque é uma forma fácil de se estocar energia e depois também nós temos as enzimas para isso, então a gente vai transformar de volta em glicose para poder abastecer o corpo, tá? Então essa glicose ela pode cair na corrente sanguínea e ela pode ir para o músculo. E aí no músculo ela também pode virar glicogênio, tá? Então tem esse eixo músculo, fígado e fígado, músculo, tá? Dentro desse contexto do glicogênio, tá bom? Então, aqui temos os nossos queridos grânulos de glicogênio. Então a gente tem ali 55 mil moléculas de glicose. É glicose pra caramba. Então, eu sei que vocês não estão muito familiarizados ainda, mas a gente vai ver muito mesmo. Fotos preto e branco, tá? Essas fotos preto e branco, ela é um método de microscopia eletrônica. Tipo, a gente pega um feixe de elétrico, tá? E com esse feixe elétrico, a gente consegue fazer fotos das coisas dentro da célula. Tipo, a gente consegue fazer foto do núcleo, a gente consegue fazer foto do ribossomo, a gente consegue fazer foto dos grânulos de glicogênio, que são esses caras aqui mais pretinhos, tá? Mais densos, eles são bem densos. E eles estão aqui dentro do citoplasma da célula. Não vou entrar agora no contexto de coisas dentro da célula, né, de organelas, mas mais na frente eu vou apresentar para vocês o mundo celular, né? Eu acho que não sou eu que dou essa aula, mas com certeza eu também vou abordar microscopia eletrônica para a gente identificar as coisas dentro da célula, que é totalmente muito mais bonito do que os desenhos do livro, com certeza, tá bom? Então aqui eu mostrei para vocês os grânulozinhos de glicogênio. E a gente tem os polissacarídeos estruturais, que eu falei para vocês, né, da celulose, tá? Que ela também vai ser um agrupado de glicose, só que a celulose, ela vai ter, vocês vão ver a cadeia aqui, olha, eu coloquei bem aqui, tá? A cadeia. Ela vai ter uma forma de arrumar diferente. Então, como eu falei para vocês, os carboidratos eles são muito versáteis, eles são muito heterogêneos, porque eles podem se ligar de formas diferentes e fazerem complexos. Por exemplo, a celulose, ela é um monossacarídeo que forma uma fibra.
ela dá estrutura para a árvore, ela vira papel. Então, assim, isso aqui não é doce. Isso aqui não é doce, entende? Se você comer celulose, celulose não é doce. E é feito de açúcar, né? Então, a gente tem nos vegetais parede, tá? Parede celular do vegetal contém celulose. É importante essa anotação, tá? Por mais que a gente não use a celulose na nossa alimentação, a gente precisa ter essa informação que ela faz parte da parede dos vegetais. E a gente tem uma coisa muito interessante, a gente está bem familiarizado com a casquinha desse cara aqui. Eu não sei se todo mundo gosta, mas eu gosto muito. O camarão. A casquinha do camarão, essa casquinha aqui, entendeu? Que recobre, né? O artrópode, esse exoesqueleto, ele é feito de uma parada chamada quitina. A quitina não é actina não, tá? É quitina. A quitina é outra parada. Então a gente vamos a quitina é uma coisa e quitina é outra coisa, tá? Então eu borrei ali o negócio. A quitina estrutural, ela faz parte do exoesqueleto dos artrópodes. Então, a casquinha da aranha é feita de quitina, a casquinha do camarão é feita de quitina, tá? E também uma coisa muito importante que é a parede celular de alguns fungos. Alguns fungos vão ter quitina. Então aqui eu botei, né, um fungo bonitinho, o famoso cogumelo, né? Boletus. E a gente tem a parte que a gente chama do cogumelo de hifas, que são essas raizezinhas, né? São hifas. Hifas do fungo, elas vão ter na parede celular a quitina, não a quitina de quitina, tá bom? Então a gente encerra a parte de açúcares aqui e o nosso mapa mental. Depois, se vocês quiserem me mandar foto do mapa mental de vocês, eu vou gostar, tá? Eu não vou mandar foto do meu, porque o meu tá feio. Mas vocês querem dar uma pausa para poder tomar um cafezinho? Ou eu posso já emendar em lipídios, né? A gente agora vai para outra molécula muito importante para a vida, que é muito importante mesmo. Lipídio é essencial. A gente precisa dele para muitas coisas. Vou dar uma pausinha. Então, tá. Vamos continuar então. Eu só dei uma paradinha para tomar um cafezinho aqui rapidinho. Então, vamos lá. Vamos falar de lipídios. Então, seguindo. Os lipídios, eles são moléculas um pouco mais complexas, porque vão ser uma variedade muito grande. Então, assim, vocês não precisam decorar, tá? Vocês não precisam decorar nada. Essa classificação bonitinha que a gente teve no carboidrato, monossacarídeo, polissacarídeo, o lipídio ele vai ser um pouquinho mais assim, entendeu? Tá? Mas
Então, vamos lá. Gordura. O que a gente entende por gordura? Gordura são os lipídios que em temperatura ambiente eles estão sólidos, tá? Isso é uma característica bem... É uma característica dos lipídios. Então, para a gente começar o nosso mapa mental dos lipídios, vamos botar lá lipídios. Lipídios. Dentro de lipídios, a gente tem gorduras, óleos, ceras e esteroides, tá? Então, vocês podem ver que é realmente um grupo muito heterogêneo, muito diferente, né? São muitas moléculas. Mas eles têm uma característica muito forte, muito importante, que eles são apolares e eles não diluem em água, eles são insolúveis, hidrofóbicos. Então, essa palavra, guardem essa palavra, hidrofobicidade, hidrofóbico, não se mistura com a água. Isso é uma característica muito importante dos lipídios, dentro de várias coisas que a gente vai ver até o final do ano. Hidrofílico, que são moléculas que conseguem se dissolver na água, e hidrofóbicos, moléculas que não se difundem na água, são moléculas, características das moléculas muito importantes para a vida, tá? O ato do lipídio não se misturar com a água, ele vai ser usado em várias coisas. Então, nós vamos ter aqui, na classificação dos lipídios, dois grandes grupos, né? Que tem a ver com ponto de fusão. Eu estava falando da gordura, que ela fica sólida em temperatura ambiente, né? Isso tudo é temperatura ambiente, aquecimento, isso tudo a gente chama de ponto de fusão, né? Até que ponto a gente consegue ferver alguma coisa e até o outro ponto que aquele composto consegue ficar sólido. Os óleos, quem aqui já usou, né, óleo de corpo? Ou então, quem nunca fritou um ovinho no óleo, né? No óleo vegetal, o óleo vegetal, o óleo de soja. Soja é um vegetal, tá? Então, assim, o óleo de soja é um óleo vegetal e ele, em temperatura ambiente, está em que estado? Oleoso, né? Ele está líquido, ele está líquido, né? É um estado líquido que o óleo está. Então, os óleos em temperatura ambiente, eles estão líquidos. As ceras, elas têm uma característica muito parecida da gordura, mas elas vão diferenciar do ponto de fusão delas, né? Tipo assim, da questão da temperatura. Você não precisa aquecer muito para uma cera ficar macia. Você aquece pouco e a cera já fica ali líquida, né? Então, a cera em temperatura ambiente, ela também vai estar sólida. Os esteroides, lembra que eu falei que as moléculas elas vão funcionar para a sinalização das coisas, para as células se comunicarem? Então, os esteroides eles vão ser moléculas de comunicação. Eles vão ser moléculas que estão envolvidas na sinalização hormonal da gente. E essas moléculas fazem parte dos lipídios, são moléculas lipídicas, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o que eu falei. A gente vai ter as gorduras, os glicerídeos de ácido saturado, são sólidos à temperatura ambiente e são produzidos por animais. Os óleos são glicerídeos de ácidos insaturados. Só uma observação aqui antes de terminar a frase. Ácidos saturados e ácidos insaturados, eu vou tocar nesse ponto lá no final da aula, tá? Quando eu terminar de falar tudo, a gente vai entender o que é saturação e o que é insaturação, tá certo? Então, os óleos são glicerídeos de ácidos insaturados, são líquidos à temperatura ambiente e são produzidos por plantas. Então,
óleo de uva, óleo de semente de uva, né? Para o creme, para hidratar a pele. Então, vamos seguindo, né? Então, lipídios. Os lipídios podem ser classificados, eu mostrei para você 2 grandes grupos, e agora a gente vai dar... Vocês vão ver que ele não é certinho, que nem o carboidrato que a gente acabou de ver, são vários grupozinhos, mas a gente tem os principais de todos os lipídios, são os triglicerídeos. Triglicerídeos. A gente já vai ver certinho por que ele se chama triglicerídeo, tá? Então, glicerídeos, os principais glicerídeos são os triglicerídeos. E a gente tem fosfolipídios, componentes na membrana plasmática. Vocês vão ter essa aula de membrana plasmática, porque a membrana plasmática é aquela coisa que recobre a nossa célula, que delimita o que é uma célula. Então, como eu falei para você, macromoléculas, elas fazem parte da nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar, né? Tipo, elas estão ali presentes. Então, os fosfolipídios, eles são lipídios super importantes, são componentes da nossa membrana plasmática, tá? Membrana plasmática, lembrando, é a membrana que delimita o que é uma célula. Nós temos os esteroides, que eu falei para você, né? Que são os caras que fazem sinalização hormonal. E a gente tem um cara aqui chamado colesterol, que está envolvido em várias atividades. Inclusive, nós temos colesterol na membrana das células. E o colesterol, ele está presente aí em várias sinalizações celulares também, tá? Carotenoides são os pigmentos, né? Então, assim, eu não sei se vocês já ouviram que se você comer uma cenoura, você vai estar pegando beta-caroteno. Então, beta-caroteno presente na cenoura é um carotenoide e é um pigmento que dá coloração de laranja, amarelo, vermelho. E pigmentos, no caso, essas são as cores, né? São mais de 500, 600 pigmentos que a gente tem de carotenoides, são muitos, então a gente precisa só saber que carotenoides são pigmentos, são precursores de vitaminas e são essenciais para a vida, tá? A gente não precisa saber os 500 carotenoides, a gente só precisa saber que carotenoides são pigmentos, são importantes para a visão. Para a formação da vitamina A, a gente precisa de um carotenoide, tá? Então, cerídeos. Nós não comemos os cerídeos, mas as ceras, elas estão presentes na natureza e elas são impermeabilizantes da superfície vegetal. Eu não sei se vocês já viram, quando cai a chuva em certos animais, ou então animais que flutuam na água, como os patos, eles vão ter um recobrimento de cera ali do corpo deles. Então, esses cerídeos, eles vão ter vários... eles vão evitar a desidratação, a perda de água, e eles fazem impermeabilização de superfícies vegetais, tá bom? E pássaros aquáticos. Pássaros aquáticos também têm ali ceras para recobrir as penas, né? Pinguins, principalmente, também. Não voam, mas são... Enfim, isso já é outra história. Mas, enfim, vamos lá. Agora, a gente vai para um momento bem tenso. Eu queria que todo mundo focasse aqui, que agora a gente vai ver como é que se constrói um triglicerídeo. E a gente constrói um triglicerídeo a partir de moléculas de ácido graxo, tá? A gente vai construir o triglicerídeo. A gente vai ter um ácido graxo, tá? Que é caracterizado por ter um grupo funcional carboxila, aqui no quadradinho vermelho, tá bom? Esse tracinho aqui quer dizer que ele tem um R. Esse R é a tal da cadeia lateral lá, tá? A cadeia lateral vai ter ali o que a gente chama de radical, vai ter uma cadeia grande de moléculas ali do lado, mas ele é caracterizado
de ácido graxo, porque ele tem um grupo funcional aqui, carboxila. Então, ele tem uma carboxila. E esse cara aqui, eu não sei se vocês lembram, quando a gente tem um OH, a gente tem esse carinha aqui, que é uma hidroxila, tá bom? E a hidroxila, ela é um radical que ajuda na interação, ela interage muito ali, ela tem um hidrogênio, ela tem um oxigênio, então as hidroxilas vão ajudar as moléculas a se conectar, como a gente viu lá em cima com os monossacarídeos se ligando, né? Ele perde um hidrogênio e os outros dois perdem uma hidroxila e sai água. Então a gente vai ter o ácido graxo, tá ok? Tá ok? Não, isso não. Glicerol. O glicerol, que é um álcool, vai ser uma outra molécula. Então, para a gente formar um triglicerídeo, a gente precisa de ácido graxo e precisa de glicerol, tá? Então, a molécula de glicerol é essa aqui, que tem esses carbonos e hidrogênios aqui, e essas pontinhas de hidroxila, tá beleza? Essas hidroxilas vão interagir com essa hidroxila, tá? Mas vamos olhar para cá, porque esse 3 aqui está representando 3 moléculas. Então, às vezes, esses desenhozinhos eles são um pouco confusos e a gente tem que ir devagarzinho para poder entender. E vou falar que eu sempre tive muita dificuldade de entender esses organogramas, né, de química, onde a molécula ligava, onde perdia. Então, eu procuro explicar bem devagar, bem assim, bem esmiuçadinho, que o negócio vai para lá, o negócio vai para lá, porque eu mesma não entendia quando me explicavam. Então eu demorei bastante para entender as coisas. Então aqui, imagina que a gente vai ter 3 negócios desse, tá? A gente vai ter 3 ácidos graxos. Eu vou trocar a cor da minha caneta. Espera aí. Vamos pegar uma caneta azul. Azul. Então a gente vai ter 3 ácidos graxos, tá? 3 ácidos graxos e esses 3, cada hidroxila vai interagir com esse hidrogênio livre aqui do oxigênio, tá? Então aqui a gente vai ter uma outra hidroxila, desenhar aqui, vai interagir aqui com esse cara, e a gente vai ter outra hidroxila, tá? Que é outro ácido graxo, tá bom? Então são 3 ácidos graxos. Vai interagir com esse hidrogênio aqui, tá? Então, esse processo que eu estou explicando para vocês, que é essa hidroxila do ácido graxo, vai reagir com esse hidrogênio do glicerol, essa reação ela vai perder água. Ela vai perder água, tipo, vai sair água, tá? Vai vazar água. Então, a gente vai ter o anabolismo, tá bom? O anabolismo é o estado do metabolismo em que a gente vai armazenar, tá? Anabolismo, armazenamento. A gente quer armazenar gordura, tá? Agora é a hora de fazer aquele estoquezinho aqui da lateral e é esse processo que está acontecendo. Nós vamos estocar o triglicerídeo e precisamos formar ele com os ácidos graxos e o glicerol. Então a gente vai fazer um processo de desidratação. É a reação que acontece aqui quando sai água. Essa reação, ela forma água. Lembra quando eu falei lá de carboidrato? Que 2 monossacarídeos saía uma molequinha de água? Aqui, na formação de triglicerídeos, a gente vai ter a saída de 3 molequinhas de água. Elas vão se juntar ali com a hidroxila e vão sair 3 aguinhas, tá? E isso está explicadinho aqui embaixo nesse quadrinho preto. Desculpa esse quadrinho preto, eu não consegui um quadrinho com fundo branco. Mas vocês vão ver aqui, ó, o círculozinho azul. Esse aqui é o glicerol, tá? É porque aqui está invertido a imagem. E eu mostrei aqui para vocês o ácido graxo de um lado, né? E ali na imagem ele está
do outro, mas é o mesmo processo. Observem, glicerol, ácido graxo. Lembra que eu falei para vocês que o ácido graxo vai ter uma cadeia ali no lateral? Aqui nesse quadrinho, a gente está enxergando o quê? Só esse pedacinho aqui, tá? Aqui, é só esse pedacinho aqui que a gente está enxergando. Aqui é o resto dele, ó a cauda desse ácido graxo. O ácido graxo pode ter uma cauda grandona, a cauda complexa, vários carbonos e vários hidrogênios, ó. E a gente só está enxergando ali no negocinho de cima esse pedacinho, tá bom? Esse pedacinho vai interagir com o glicerol. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa formação? Eu sei que o vídeo ele vai com delay, então se eu tiver um pouco mais adiantado, não tem problema, a gente volta. Às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, tá? Principalmente que a gente não está fazendo contato visual, então mandem dúvidas sobre isso, tá bom? Não deixe eu passar sobre essa informação sem a gente voltar e esclarecer, tá bem? Então a gente viu aqui como esse cara vai se ligar nesse glicerol. Vamos para a segunda parte. Pronto, chegamos na outra parte. O outro lado da reação, que vai se formar o glicerídeo, está aqui. Olha, temos outras letrinhas químicas, né? Então a gente tem aqui, ó, um triglicerídeo bonitinho, já formado, que é uma gordura, que é um lipídio, tá? O triglicerídeo é um glicídio muito importante, tá bom? Ele vai estar, saiu aqui, foi isso aqui que a gente fez, tá? Esse processo aqui, ó. Esse processo aqui que a gente acabou de fazer, tá bom? A gente acabou de formar um triglicerídeo. Tudo bem, daqui a pouco só vou responder aqui a colega. Então, o microfone caiu, eu estou enrolada. Eu prometo que eu vou melhorar a minha transmissão, tá? Com um microfonezinho melhor, que eu estou usando o microfone do celular. Ele perde água, então sofre desidratação e ao mesmo tempo faz armazenamento. Isso. Então, a pergunta... Isso. Esse processo da perda de água é desidratação da reação, tá? Pode ficar um pouco confuso, porque a gente está falando da reação, não da gente, pessoa, né? Estou desidratada. Eu não estou desidratada, a reação está desidratando. Então a gente vai ver muito isso. Aqui embaixo a gente chama de desidratação, né? Essa reação que a gente acabou de ver, que é a formação, quando tem formação de água. E a reação, se a gente for fazer o caminho inverso, se a gente for voltar, a gente tem uma reação de hidrólise. A gente tem aqui a entrada de água, a gente chama de hidratação da reação, hidratação da molécula. Vamos hidratar uma molécula, vamos devolver a água para essa molécula, para a reação. Então, a gente, quando fala anabolismo, quando a gente está falando do anabolismo, a gente está desidratando a reação, tá? Ao mesmo tempo, faz armazenamento anabolítico. Tá. Então, estamos ali no processo de anabolismo. E o que a gente formou desse lado? A gente formou desse lado éster, grupamento funcional éster. Eu tenho certeza que quando vocês forem entrar em química orgânica, vocês vão ver os grupos funcionais. E a gente vai ver que tem o grupo funcional de cetona, o álcool, o éster e a terra... Só na reação, tá? A gente está falando só da reação. A desidratação vai ser somente da reação. Ela está sofrendo uma desidratação.
ela, coitada. Coitada nada, porque essa reação é importante pra gente. Então, a gente vai ter... Lembra que eu falei que eram três carinhas, três ácidos graxos? Então, a gente vai ter esses 3 ácidos graxos, eles serão aqui, ó. Um ácido graxo. Aqui era a parte da molécula que pertencia ao glicerol. Tá? E esse radical aqui são aquelas cadeias compridas que eu falei para vocês. Deixa eu fazer pro lado de cá. Compridas, a câmera inversa eu fico meio confusa. Mas compridas. Eu vou mostrar aqui para vocês no outro slide, eu acho que eu botei mais exemplificadozinho, ó. Aqui tá bonitinho, ó. Então eu botei aqui, ó, o quadradinho verde, que é do pedacinho do ácido graxo, tá? E aqui eu botei o quadradinho meio laranja, meio marrom, que é a parte da molécula que pertencia ao glicerol. E aí aqui eu botei o triglicerídeo, que é a partezinha da molécula que pertencia ao glicerol, junto com a partezinha da molécula que pertencia ao ácido graxo. Então aqui é uma outra forma de explicar aquilo que eu rabisquei um monte lá em cima, tá? E aí vocês vão ver que aqui nesse cantinho, olha, eu coloquei aqui no cantinho, eu já passei mais de 50 minutos, imagina se a gente estivesse na sala. Mas eu botei, aqui tem outra forma de... Eu sempre vou botar a mesma coisa de várias formas, porque às vezes facilita para a gente entender, às vezes esse monte de letrinha aqui, né, a gente não entende, mas você pode escrever isso tudo que eu falei aqui em cima, dessa forma aqui, olha. A gente tem R1, R2, R3, que são os radicais, a gente tem aqui um ácido graxo, 2 ácidos graxos, 3 ácidos graxos, e uma molécula de glicerol consegue se ligar a 3 ácidos graxos. 3, tá? E a gente chama esse processo, por ele ter aqui esse grupo funcional, que foi o éster, né? Que formou aqui, a gente chama de esterificação. Então, a gente teve uma esterificação e agora a gente tem um triglicerídeo, tá bem? Então, esse é o processo com que a gente consegue pegar os ácidos graxos e botar eles numa molécula compactada, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, 2 segundinhos. Então, a gente vai tá olhando aqui para esse organograma. Um organograma muito bonitinho e muito legal. Esse organograma é bem bacana para a gente entender. Ele é de um livro de química, de bioquímica, né, chamado Lening, que é um livro que a gente usa muito para toda a vida depois de um tempo, que ele é de ensino superior, mas ele tem umas coisas muito legais, que é muito explicado, muito esmiuçado, mas eu acho que esse organograma aqui, ele está bastante didático. A gente acabou de estudar o processo da formação dos trigliceróis, né, dos triglicerídeos, de moléculas que são formadas por 3 ácidos graxos e um glicerol. Então tá aqui, olha, lipídios de armazenamento. A gente acabou de ver como a gente forma um armazenamento de lipídio. A gente tem o triacilgliceróis, que são aqui, ó, um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. AG é ácido graxo, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter fosfolipídios e a gente vai ter lipídios que participam ali da membrana, a gente tem o colesterol, a gente tem muitas coisas que tem lipídio e tá na membrana, tá? Então, os lipídios de membrana, que são muito importantes para as células, eles vão aqui, começar nesse organograma, ó. Lipídio de membrana. Então, a gente vai dividir
2 para cada lado. A gente vai ter os fosfolipídios, que vocês com certeza vão ver mais na frente na composição da membrana plasmática. A gente tem os glicerolipídios, ó, vai ser um glicerol com 2 ácidos graxos, um grupamento fosfato e um álcool. A gente vai ter os esfignolipídios, que vai ter uma difícil a palavra, hein? Esfignosina, com um ácido graxo, um fosfato e uma colina. A gente pode ter os glicolipídios, que vão ter os esfignolipídios, que vai ter uma esfignosina com um ácido graxo e, olha que coisa, um monossacarídeo ou um oligosacarídeo. Como assim? A gente tem lipídio que se liga em açúcar, que se liga em carboidrato? Sim, vamos ter. Nós vamos ter moléculas no corpo que vão ser combinadas. Elas vão ter porções com carboidrato e vão ter porções lipídicas, de lipídio. A gente vai ter proteínas que são assim também. Tem um lipídio e uma proteína juntos. Então fazem uma molécula que tem 2 polos, um hidrofílico e um hidrofóbico. Então essa molécula, olha, ela tem um balanço de reação, combinação, versatilidade dentro do metabolismo do corpo. Então aqui a gente vai ter o nome já lá em cima já dá pra gente uma dica, olha. De glicólise, entendeu? De açúcar, de glico. Lipídio. Então, glicolipídio. Beleza? Vai ter isso aqui. Isso aqui é importante, nós vamos ver essas... E tem também, vocês devem ter visto isso em proteína, que são as glicoproteínas. É um açúcar ligado numa proteína, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, lipídios como sinalizadores. Essa palavra, cara, a gente vai ver muito essa palavra. Sinalizadores, sinalizadores e sinalização, que são moléculas que vão fazer parte da comunicação das células, tipo, a célula lá da hipófise vai se comunicar lá com a célula das gônadas, lá do trato da parte sexual do indivíduo, né? A gente chama de hormônios. Hormônios são lipídicos, né? Então a gente vai ter lipídios como sinalizadores. A gente vai ter metabólitos, mensageiros e os hormônios, como eu acabei de citar. Podem ser cofatores enzimáticos. Vocês viram enzimas. Não sei se vocês chegaram a ver cofatores enzimáticos. Além das enzimas, a gente ainda tem uma coisa que dá um plus no trabalho da enzima, que é uma coenzima. Ela vai fazer ali o trabalho junto com a enzima, é um ajudante de pedreiro. A coenzima vai ali, é um cofator, né? Então essa palavra cofator também vai estar aí no nosso cotidiano, tá bom? Transporte de cloroplastos e mitocôndrias. Então, as mitocôndrias e os cloroplastos, eu não sei se vocês já viram em algum momento de biologia, que esses caras, o cloroplasto é o cara que faz a fotossíntese lá nas células vegetais, e eles são parentes, tá? E a mitocôndria é a nossa casa de força, né? Nós fabricamos a nossa energia através das mitocôndrias celulares, através da respiração aeróbica, né? Usando o ar. Enfim, as mitocôndrias são muito importantes e elas não ficam paradas dentro da célula, elas podem se locomover dentro da célula. E toda essa dinâmica a gente vai ver com muito mais detalhe lá na frente, mas vocês fiquem já com essa ideia de que as coisas se movem dentro da célula, é tudo dinâmico, está tudo em movimento, tá?
E a gente vai ter os pigmentos, como eu tinha dito, né? Se você tem um pigmento, é uma molécula que é capaz de absorver a luz visível, que são aquele comprimento das cores do arco-íris, e a gente tem ali a sensação está relacionado à visão, né? Então a gente tem, tipo, o nosso olho é colorido, né? As pessoas têm olho colorido porque ali tem um pigmento, e esse pigmento ele é capaz de tanto de proteger contra a luz quanto de fazer refração de luz e dar cor, né? Então a gente tem olho verde, olho marrom, a gente tem os tons de olhos e a gente tem a fotossíntese que vocês conhecem aí, a gente tem flores vermelhas, ela tem um pigmento vermelho e vai estar relacionado lá com a fotossíntese da planta, tá bom? Então, pigmentos são lipídios, como eu disse lá no comecinho da aula. Então, aqui a gente tem um textão, vamos ler todos juntos. Everybody. Embora os lipídios sejam uma classe distinta de moléculas, geralmente eles ocorrem combinados. Como eu disse para vocês, eles podem estar combinados ali com açúcares, eles podem estar combinados com outras coisas. Eles podem estar ligados covalentemente, que são ligações fortes, eles podem estar firmemente ligados, ou eles podem estar ligados através de ligações fracas, né? Ligações de hidrogênio, podem estar só por exemplo, uma ligação fraca, fácil da gente visualizar, é uma força das propriedades lipídicas que é a interação lipídica. É quando você pega uma gota de óleo de cozinha e aí você pinga ela na água, numa vasilha com água, e ela tende a ficar junta. Quando ela está assim bem próxima, ela se junta numa bolinha só, numa micela, né? Que a gente vai chamar essas bolinhas de coisas lipídicas de micela. Então, esses dois pinguinhos que você fez um perto do outro, se eles estão no meio aquoso, eles tendem a se juntar ali numa gota só. Tá legal? Então, a gente vai ter essas ligações, elas são mais fracas. Se você pegar um lápis e dividir essa gotinha, ela vai virar duas gotinhas. Então, a gente está aí visualizando na prática o que é uma ligação de força lipídica e é uma ligação fraca, né? Então, como membros de outras, então ela vai fazer ligações fracas com outros membros de outras classes de biomoléculas para produzir moléculas hídricas. Então, a gente tem aí a possibilidade de ter glicolipídios, como eu disse para vocês, a gente vai ter um açúcar, né, e um monossacarídeo, ele é solúvel em água, e a gente vai ter um lipídio. Então, a parte que é açúcar interage com a água, e a parte lipídica não. E que vai conter tanto carboidratos quanto grupos lipídicos e as lipoproteínas, né? Lipo de gordura, e a proteína, que é hidrofílica, interage com a água, vai estar lá fazendo a outra parte da molécula, proteínas, que contém tanto lipídios como proteínas. Então, a gente vai ter. Agora chegou a parte da gente esclarecer essa história da gordura trans, a gordura saturada, a gordura insaturada. Então, vamos lá. Um tipo de gordura que é formada por um processo que a gente chama de hidrogenação, tá? Hidrogenação. Então, vamos aqui cortar essa palavra? Hidrogênio. Hidrogênio, né? O nome já, hidrogênio, hidrogenação. Então parece que a gente está fazendo o quê? Hidrogenação, tipo, jogando vários hidrogênios ali. Então, no qual óleos vegetais líquidos são transformados em ácidos graxos trans e passam a ser sólido. Então, eu não sei se vocês, né, conhecem, né, essa coisa aqui, ó, bonita, né? Isso aqui vai ter pode ter aí a sua gordura saturada, né? Porque a gordura trans, ela foi comprovada que ela faz mal à saúde. A gente tem esse processo de hidrogenação da molécula,
É muito difícil do nosso corpo quebrar e digerir essas moléculas, então faz com que a gordura trans seja uma coisa artificial que faz mal à saúde. Então, se você pegar esses produtos, você vai ver. Eu tinha pego aqui, eu tinha tirado uma foto. Espera aí, eu vou mandar essa foto, vou pegar essa foto aqui, vou baixar ela. 2 segundos, estamos baixando. Vamos abrir, enquanto ela vai abrindo, a gente volta aqui para a aula. Então, a gente vai ter aqui ligação química similar à gordura saturada, então vai ser uma fake gordura saturada, tá? Então, assim, a gente tem aqui um ácido graxo saturado. Então, lembra que a gente tinha, quem era a hidroxila que reagia com glicerol aqui? Vamos fazer de conta que tem um glicerol aqui. Um glicerol, peraí, difícil escrever com isso. Glicerol. Aqui. Vamos fazer de conta que tem um glicerol aqui. E aí, onde esse glicerol iria se ligar? Ele iria se ligar com esse pedacinho da molécula, com essa hidroxila que está aqui. E o resto é o tal do radical. Então, nesse ácido graxo saturado, que ele tem aqui os carbonos aqui ligadinhos e os hidrogênios, ele tem uma capacidade de se amontoar, de se unir. Então, ele consegue ser uma gordura que faz um estado sólido. Ele consegue encaixar um ácido graxo em cima do outro, facilmente, né? Então, você imagina se eu colocasse outro cara aqui, olha, assim, encaixadinho, e viesse com outro aqui também, e aqui também. Isso aqui, quando você pega todas essas moléculas e junta elas, quando você termina, você tem uma coisa sólida. E aí, quando você tem o ácido graxo insaturado, que a gente tem também, né, como exemplo, os óleos vegetais, por exemplo, quem já escutou aqui em falar que azeite é um óleo que faz bem para a saúde, é um óleo insaturado. A gente tem insaturação no óleo vegetal, como eu disse lá em cima, e o ácido graxo insaturado, a gente vai ter o ácido graxo cis. Por que ácido graxo cis? Porque é o ácido graxo insaturado que a gente encontra na natureza, que a gente encontra naqueles alimentos que a gente vai consumir, tipo o óleo, o azeite, né? O óleo de oliva da azeitona, né? Então, a gente vai ter aqui, olha, os hidrogênios todos para um lado só. Tá vendo que eles estão aqui, ó, de um lado só? E o carbono aqui tem duas ligações, não tem uma ligação só. Aqui a gente só tem uma ligação. E aqui a gente tem duas ligações. Tá bom? Então, essa dupla ligação insaturada e hidrogênio do mesmo lado. Então, quando a gente pega essa gordura insaturada, que ela é mais líquida, e a gente pega esse ácido graxo insaturado e faz esse processo, né, esse processo químico de hidrogenação, a gente está formando um ácido graxo insaturado trans. Trans porque ele não é encontrado na natureza, a gente não encontra isso, isso é totalmente artificial. Ele vai ter dupla ligação insaturada, hidrogênios de lados opostos. Porque o que eles fizeram na molécula? Eles hidrogenaram essa molécula. Então, a gente vai ter um hidrogênio ligado aqui e a gente vai ter um outro hidrogênio ligado aqui. Então, a gente tem a adição de hidrogênio. E esse hidrogênio dificulta, né, tipo, a digestão do nosso corpo, porque nós não temos enzimas para quebrar isso. Isso se acumula, né? A gente já ouviu falar em infarto. Infarto é uma doença que acontece quando a gente ingere gordura, gordura ruim, né? Aquela famosa gordura ruim. Então, esse é a história do ácido graxo
saturado e o ácido graxo insaturado. Então, lembrando, ácido graxo saturado vão ter carbonos de ligação simples. Ácidos graxos insaturados vão ter na sua cadeia carbonos com dupla ligação. E isso, quando você monta, quando a molécula se dobra, isso vai fazer com que ela tenha dobraduras, né? Exatamente, ela vai ser uma molécula com dobraduras. Então, eu fechei aqui, eu abri a imagem do negócio, eu vou botar aqui para vocês, olha, uma foto daquele delicioso biscoitinho, tá? E cadê a janelinha? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá. A gente vai ter aqui, olha, o valor calórico, né? Eu perdi, eu não tá no slide, tá? Fico sem caneta. Então, aqui, ó, o mouse, hein? A gente vai ter aqui, ó, carboidratos. Pô, a gente acabou de ver que carboidratos são açúcares. Por que a gente lê carboidrato e logo aqui embaixo a gente vê açúcares? Porque a gente tem os açúcares simples e a gente vai ter os açúcares, os carboidratos mais complexos. Lembra que eu falei que tem polímeros complexos de vários tamanhos? Então a gente vai ter aqui, olha, carboidratos mais complexos vão fazer parte da formação do pão, das massas, do bolo. A gente vai ter ali um negócio maior. Então a gente tem nesse biscoitinho, numa porção de 3 unidades, tá, gente? Tem 3 biscoitinhos desse, tem 21 gramas de carboidratos complexos. E a gente tem, ó, 15 gramas de açúcar simples, tá? Açúcar simples. A gente tem 1 grama de proteína, a gente tem, ó, gorduras totais. Todas as gorduras desses 3 biscoitinhos têm 7,1 grama, tá? Gorduras saturadas. Temos gorduras saturadas? Com certeza temos gorduras saturadas. Por que temos gorduras saturadas? Porque senão esse recheio aqui, meu amigo e minha amiga, não seria durinho, cremosinho, gostosinho. Ele seria líquido. Então, nesse recheio aqui, precisa ter gordura saturada. 3,4 gramas de gordura saturada em 3 unidades desse biscoito. E a gente tem aqui na tabela a gordura trans. Se vocês pegarem todos os biscoitos que a gente tem em casa aí para enfrentar essa quarentena, vocês vão ver que a maioria dos biscoitos hoje na indústria, as marcas, né, mais famosas, elas vêm tirando e vêm dizendo para a gente que tem 0 de gordura trans, porque essa gordura já foi mostrado que ela faz mal à saúde, esse processo, tá? Aí ele diz que tem fibras alimentar, né? Fibra alimentar. E a gente tem sódio, né? Sódio, que a gente já viu lá na aula de água e sais minerais. O sódio, a gente tem 25 miligramas de sódio a cada 3 biscoitos. Então, agora que a gente está vendo proteína, carboidrato, açúcar simples, gorduras trans saturadas e insaturadas, a gente consegue ter uma clareza do que está aqui nas informações nutricionais do que a gente come. Então, a gente pode pegar rótulo das coisas agora e identificar com muita clareza quanto tem de cada coisa. Agora, uma coisa que eu pergunto para vocês: vocês acham que esse carboidrato que precisa ser quebrado aqui, ele vai ser transformado no nosso corpício pelo quê? Ele vai ser transformado em açúcar. Ele vai ser quebrado e no final você vai estar ingerindo açúcar. Então, quando a gente tem lá um parente que tem diabetes, um parente que tem algum problema metabólico relacionado com o consumo de glicose, eu vou tirar aqui a foto, tá, do biscoito, tem a história, preciso cortar o arroz, preciso cortar o macarrão, preciso cortar o carboidrato, porque o meu médico disse que eu preciso. Por que o médico disse que precisa? Porque o carboidrato, depois lá no sangue, quando a gente comer ele, ele vai ser, ó, quebrado. Esse carboidrato complexo que você está ingerindo, ele vai ser transformado
em monossacarídeo, ele vai ser transformado em moléculas de açúcar simples. Então, isso aumenta a glicose circulante dessas pessoas. Então, pessoas com diabetes devem maneirar no consumo de arroz, macarrão e carboidratos em geral, como batata também, tá? Então, vamos lá. Seguindo em frente, a gente vai ter os esteroides. Eu sei que essa aula está meio longa e eu já passei do tempo. Se a gente tivesse tete a tete, eu já teria estourado os meus 50 minutos. Mas vamos ver esse conteúdo todo, porque vocês estão com um pouco mais de tempo e não tem muita coisa para decorar, tá, gente? É mais entender como a dinâmica dessas moléculas funciona, porque depois lá na frente, em outras aulas, a gente vai encontrar essas moléculas e vocês vão falar: puxa vida, eu lembro disso. Eu lembro que isso é uma molécula lipídica e isso é importante na hora de interpretar os enunciados das questões, tá? Então, os esteroides, como eu disse para vocês, vão ser moléculas que trabalham com sinalização e uma delas é o colesterol. Ele também está na membrana da célula. Eles atuam também como os hormônios, né? Como eu falei, a gente tem os hormônios que vão ser secretados pelas gônadas, e aí quando eu falei gônadas, a gente tem, para as meninas, a gente tem os ovários, e para os meninos, a gente vai ter os testículos, né? E a gente chama essas estruturas de gônadas sexuais. E aí a gente vai ter também uma outra glândula, que é o córtex adrenal. Essa estrutura, ela fica em cima do rim. Ela fica assim, em cima do rim, dobradinha. A gente tem duas, uma de cada lado, uma em cada rim. E a gente também tem a placenta quando a gente está lá gerando uma criança, tá? Então, a testosterona é o hormônio masculino, como a gente sabe, enquanto que o estradiol é o hormônio responsável por muitas características femininas. Eu coloquei aqui o estradiol como um exemplo, porque a gente vai ter outros caras que são hormônios femininos. E a gente vai ter uma aula só de hormônio, então a gente vai ver isso muito detalhado. Mas quando chegar lá nessa aula, vai estar todo mundo sabendo que esses caras são moléculas lipídicas e são também chamados de esteroides. Então, o colesterol é um esteroide importante na estrutura das membranas biológicas e atua como precursor na biossíntese dos esteroides biologicamente ativos, como os hormônios esteroides e os ácidos e sais biliares. O colesterol, cara, ele vai estar lá inserido na membrana. Ele trabalha como em doenças hormonais, quando você tem colesterol alto, você faz um desbalanço dos seus hormônios. Ele tem uma participação muito importante em várias patologias. Então, o colesterol ele tem um papel também, ele é uma grande estrela dentro desse mundo do metabolismo hormonal do ser humano, tá? Então, o excesso de colesterol no sangue é um principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças artério-coronarianas, tá? Mas esse nome aqui é difícil, mas é o seguinte: arteriais, de artéria, coronarianas, de coração, tá certo? Então, artérias do coração. E se você tem ali um entupimento, né, a gente chama de uma obstrução dessas artérias no coração, você tem ali uma falta de aporte de oxigênio, você tem uma falta de chegar nutrientes para essas células do coração que não podem parar, e a gente tem coisas como o infarto, tá ok? Então, os esteroides são lipídios de cadeia complexa, tá? Como, por exemplo, o colesterol, que eu já disse, os hormônios, estrogênio e testosterona. Então, a gente viu aí que os esteroides têm um grande papel. E a gente vai ver agora, eu sei que todo mundo aqui já fez um exame de sangue, e em algum momento o médico pediu uma bioquímica, né? A gente chama de bioquímica. Então a gente vai ter aqui, ó, lipoproteínas, proteínas com lipídios, né? Então a gente vai ter lipoproteínas. O que eu tinha? Isso é o meu cachorro chorando para poder sair. Vai lá, vai. Não, não acabou não. E aí, lipoproteínas. Se a gente tem uma parte lipídica e uma parte proteica, a gente tem ali
dois lugares que conseguem interagir, né? A lipoproteína vai interagir com coisas lipídicas, a parte lipo, e a parte proteica vai poder trafegar pela parte, né, que tem água, interagir com a parte que tem água, hidrofílico, tá? Então, esses caras aqui são moléculas que vão ajudar no transporte de lipídios pelo corpo, pela corrente sanguínea, né? As coisas não saem por aí transitando pela corrente sanguínea. Tudo tem o seu transportador. Tudo é extremamente organizado e esquematizado. Tem como aumentar a imagem? Eu passei a imagem. Eu vou mandar essa imagem para vocês do pacotinho de biscoito. Oi! Não, ainda não acabou. As pessoas querem fazer barulho aqui em casa e elas estão proibidas porque eu estou falando com vocês. Então, a gente vai ter aqui ó, a fração lipídica e permite a classificação delas, entendeu? Pela fração. Então, aqui, ó, quilomicron vai ser lipoproteínas menos densas que transportam triacilglicerol na corrente sanguínea. A gente tem o VLDL, que quer dizer lipoproteína de densidade muito baixa, e transporta endógeno. O que é endógeno? O que é exógeno? Exógeno é o que está do lado de fora e endógeno é do nosso lado de dentro, que nós produzimos. E aí agora o cachorro quer colo. O IDL, lipoproteínas de densidade intermediária, tá? E forma o VLDL, né? Ele faz parte, né, da transformação do VLDL em LDL. Esse cara aqui, o LDL, ele está muito ligado, ele é uma lipoproteína de densidade baixa, tá? Ele é leve, tem uma densidade baixa. E essa principal característica dele ter uma densidade baixa é que ele consegue rolar para entre as camadas dos vasos sanguíneos. E aí você imagina que você vai acumulando esse LDL ali. E isso vai fazendo com que, se você tiver um cano, né, você tem um cano, deixa eu pegar aqui, você tem um cano, e aí você começa a inchar esse lado do cano, né, começa a inchar, uma hora você vai obstruir ele. Então o LDL, ele está diretamente, né, se você tiver em seus níveis aumentados no sangue, ligado a um infarto agudo do miocárdio, né? Miocárdio é o músculo do coração e o infarto, eu já falei para vocês o que é. O HDL, densidade alta, ele já não tem essa capacidade, né, de adentrar nas camadas dos vasos, ele atua retirando o colesterol da circulação e seus níveis aumentados também não são bons. Então, moral da história, tem um cachorro aqui querendo atenção. Moral da história, nada em excesso é bom, é sempre ter os níveis dentro do que se chama de normal. A gente não pode ter nenhuma dessas moléculas alteradas e nem baixo. Você também não pode ter um LDL super baixo. Ele é essencial, ele tem o papel dele dentro do metabolismo. Então, qualquer dúvida vocês podem chamar no site, no chat agora. Eu vou ficar um pouquinho online ainda com a sala aberta. Ou por mensagem lá no Classroom, tá? Ou vocês podem me mandar e-mail também, se vocês quiserem. Essa aula já está lá, tem uma atividade para fazer. Eu só vou mandar essa atividade, não vou mandar outra sobre essa aula. Então, se vocês depois quiserem me mandar a foto do mapa mental de vocês, pode mandar, tá? A gente demorou bastante com essa aula, foram quase 2 horas falando. É uma aula realmente longa. E esse assunto a gente vai ver outras vezes, mas é muito importante essas informações a gente conseguir internalizar, tá? Para poder a gente usar. Eu vou voltar aqui com essa imagem que a colega está pedindo, tá? Vou jogar ela aqui na tela. Tadã! Então vamos aumentar aqui. Peraí. Ih, aumentou demais. Peraí. Acho que aqui já tá bom, né?
Então, dá para ver os números, pelo menos. Tá. Então, a gente tem os números aí. E eu acho que atrás desse... Então, eu vou encerrar a aula terminou, estão dispensados. E temos aqui, então, um recado muito importante. Não esqueçam de lavar as mãos, tá, galera? Muito cuidado, se cuidem. Álcool na mão, lavar a mão, tá? Se for na rua para alguma coisa, voltar, trocar de roupa, tomar banho de preferência. Se não der para tomar banho, lavar a mão, lavar os braços. Lembrando que o sabão é capaz de desfazer as camadas de gordura e isso inclui a camada que envolve o nosso colega vírus lá, entendeu? E você consegue quebrar isso e destruir ele, assim como também conseguimos destruir as membranas das bactérias nesse ato de abrasão e sabão, tá bom? Então, é isso, gente. Terminou a aula, vocês estão dispensados, tá? Eu vou cortar o microfone e vou ficar só com o chat aberto, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.